Então, antes de mais nada, eu queria falar para você como é que eu conheci esse figura aqui. E foi uma situação bastante inusitada, porque a gente se conheceu jogando um jogo do PlayStation. E é muito interessante falar disso porque eu, na verdade, fundei uma empresa de games e que a gente usava a mecânica de games aí para várias outras coisas. E o interessante é que isso tem um pouco a ver com a performance cognitiva também, performance mental. E logo eu fiquei amigo do Ricardo, que é um médico do esporte, ele trabalha com as seleções masculino e feminino de futebol, certo, doutor? E eu quis trazer um pouco do conhecimento dele para cá, para a gente falar sobre performance física e cognitiva. E para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse para a gente primeiro por que você resolveu seguir essa profissão, ou iniciar esse trabalho. Bom, primeiramente, sempre gostei de esporte, acho que assim como você, a gente estava conversando, se conhecendo, percebi que você também gostava muito. Sempre pratiquei esportes e dentro da medicina eu nunca soube direito que caminho seguir. Acabei dando uma sorte quando eu acabei a faculdade, abri uma especialidade, uma residência médica de medicina esportiva e eu acabei seguindo por esse caminho. Justamente pensando como levar o benefício da atividade física para todas as pessoas, como poder fazer qualquer pessoa atleta ou uma pessoa comum que gosta de praticar atividade, como é que eu posso tornar a vida dela plena, como que ela possa fazer tudo que ela quer, tudo que ela gosta, sendo que ela não seja impedida pelo seu corpo, ou que ela faça a sua atividade física para complementar toda a sua alegria, todo o seu dia a dia e assim por diante. E assim como você mesmo colocou, dentro desses caminhos, a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente vai conversando, mas eu acabei indo um pouquinho para a área cognitiva, pensando não só no corpo das pessoas, como na mente das pessoas. E foi isso que iniciou também a nossa conversa junto com a empresa que o Charles fundou, de games e mídia digital e assim por diante. Foi pensando exatamente nisso que foi nos levar até jogar videogame juntos, por exemplo, uma atividade que a gente sempre gostou de fazer. Muito bem. E eu queria saber de você agora, que você falasse para todo mundo, o que é exatamente uma boa performance mental e cognitiva? O que é isso? Bom, assim como a performance física, que a gente encara como um rendimento físico adequado, para que você consiga fazer suas atividades do dia a dia adequado, que você consiga trabalhar adequadamente, fazer suas atividades com seus filhos adequadamente, consiga brincar com as crianças, por exemplo, ou consiga dar uma corridinha na rua, por exemplo. A parte cognitiva nós pensamos da mesma maneira. A gente pensa sempre que uma boa performance cognitiva é uma performance que te permita transitar ao longo do seu dia a dia, ao longo do seu trabalho, das suas atividades diárias, com uma tranquilidade, que você consiga fazer todas as suas funções de forma plena, sem precisar ficar se estressando, se preocupando com o que vai acontecer, você ficar focado naquela atividade sem se preocupar, ou seja, dando o máximo da sua mente para fazer cada atividade que você está fazendo. Então, dá o máximo da mente para a atividade que você está fazendo. Atingir o máximo e da melhor forma possível. Não adianta a gente se esforçar dando o máximo e estar abaixo do que você poderia estar normalmente, né? Mas sempre estar no ápice do seu rendimento cognitivo, da sua capacidade mental, performance mental. Legal. E assim, é muito importante, a gente está falando bastante disso, como é que a gente mede essa performance? É possível medir? Sim, tem algumas técnicas que nós podemos medir. Eu acabei me deparando com essas técnicas mexendo com atividade física, realmente. Assim como você sabe, eu trabalho muito com traumas de cabeça e alguns traumas de cabeça podem afetar a performance cognitiva. Seja perdendo memória, seja perdendo atenção, perdendo reflexo, alterando padrões de humor ou padrões de sono. E todos os testes que nós usamos para medir como o cérebro da pessoa está, como os exames que nós fazemos, são testes que são aplicáveis para qualquer pessoa. Então são testes, em geral, de computador, a maioria das vezes, até mesmo jogos, por assim dizer, que você faz essa atividade, você mede como você está dentro desses testes, fazendo, por exemplo, um teste de reação simples, um teste de reflexo, um teste de memória, e nós vamos medindo para cada pessoa como que ela está naquele momento para aquela determinada tarefa. Muito interessante. E tem maneiras da gente no dia a dia identificar se a gente está ou não com a performance adequada, a performance mental adequada? Como eu sei que, eu poderia dar mais? Eu acho que parte muito até do que a gente sabe de nós mesmos, né? Por exemplo, quantos de vocês acham que a memória era um pouquinho antes do que é hoje?
Quantos de vocês acham que tinham mais tranquilidade para fazer as coisas anos atrás do que tem hoje em dia? Acho que é justamente nessas coisas do dia a dia que a gente percebe que a gente já foi melhor às vezes, ou que nós poderíamos estar melhor. Nós percebemos que uma noite de sono bem dormida, por exemplo, nós acordamos prontos para encarar um dia, novos, refrescados, assim como quiser colocar, mas com a mente no seu ápice. Se você tiver uma noite de sono ruim, você percebe que você provavelmente não terá um dia, o dia já começa um pouquinho mais difícil. Então são esses pequenos detalhes, essas pequenas coisinhas que a gente percebe quanto que estamos rendendo no dia a dia. Então, por exemplo, para quem está vendo o vídeo aqui agora, você pode dizer assim que se eu não estou conseguindo dormir direito à noite, lá porque eu penso demais, eu estou estressado, se eu não estou conseguindo, se a minha memória hoje não é tão boa quanto era antes, se eu não consigo manter foco numa atividade por muito tempo. Então, tudo isso é indicador de talvez uma performance não adequada mental? É isso que você quis dizer? Sim, são indicadores que podemos ter uma melhoria, uma melhora da sua performance cognitiva fazendo algumas atividades simples. Uma delas, para dar um exemplo, é o simples fato de você identificar esses fatores desencadeantes. Você perceber que você dormindo bem, você performa no dia seguinte, a tua qualidade de trabalho e atividades é melhor, obviamente identificamos um fator que está prejudicando a sua performance, que pode alterar a sua performance cognitiva e assim por diante. Mas o principal, se nós identificarmos e mostrarmos, a pessoa conseguir identificar o que influencia no seu dia a dia, já é um primeiro passo excelente. Que legal. E como é que a gente pode melhorar isso? Existem formas da gente, sei lá, treinar o corpo para melhorar essa performance? Existem, isso é o mais legal. Não é uma coisa parada, não é uma coisa estanque, é super dinâmico. E os estudos estão mostrando hoje que tanto o corpo influencia a mente, como a mente influencia o corpo. Então temos atividades físicas que a gente pode utilizar, ou tipos específicos de atividades físicas em determinados momentos do seu dia, que nós podemos utilizar para melhorar o rendimento, seja ele de concentração, seja ele de memória, ou seja até mesmo algumas atividades que vão prevenir algumas, até mesmo doenças ao longo da sua vida. Então até tem uma história interessante aqui, que eu lembrei que você estava falando disso. Quando eu era mais novo, eu era meio maluco com atividade física, então eu puxava muito ferro e tal. E eu lembro que eu estava no cursinho e precisava passar na faculdade. Eu acho que todo mundo aqui já teve a sensação de ter uma coisa bem, uma tarefa bem definida, objetivo para cumprir e que tinha que estudar e pensar muito. E naquela época era assim para mim. Só que aí o que acontecia? Eu fazia atividade física num determinado momento do dia que me ajudava a focar à noite. Então eu estudava muito mais do que eu estudava antes, porque eu tinha uma atividade física regular num determinado momento do dia. Só que isso eu não tinha notado isso. Eu fui perceber isso anos depois. E aí comecei a me ligar que, realmente depende da atividade que você faz em um momento e como você faz, aquilo pode te ajudar a ter mais foco. Então é legal que você estava falando isso, foi uma constatação bacana. E, bom pessoal, por que eu trouxe o Ricardo aqui? Eu queria falar para vocês que a gente, aqui na MindStation, desenvolveu então um curso que é exatamente para tratar desse assunto. Como é que a gente pega a atividade física ou entende um pouco essa parte de performance física para ajudar na nossa performance mental, que é muito o que o Ricardo estuda. E como é que a gente pode pegar tudo que é treinamento da mente, que vem aí do Mindfulness, que vem aí do Awareness e tantas outras técnicas e teorias aqui que a gente traz da neurociência através do MindStation, como é que a gente pega essas técnicas e utiliza para melhorar a saúde física. Então a gente vai fazer essa intersecção, a gente vai juntar essas duas coisas num curso que chama Sincronizando o Corpo e a Mente. E isso já está no nosso site, para quem quiser mais informações está lá. A gente vai ter tanto curso presencial como online para todo mundo entender como fazer isso, como você atingir o seu pico de performance mental e também ter saúde. Então, muito obrigado por terem visto esse vídeo. Muito obrigado, doutor, por estar aqui comigo. Prazer. E estar com esse trabalho junto, que é um trabalho que a gente vai ajudar muita gente, tenho certeza. E eu gostaria de saber se você quer deixar algum recado para os espectadores. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta e com pessoas que a gente gosta, é muito mais fácil. Mas eu ficaria muito feliz. A gente convida vocês todos para acompanharem o curso, acompanharem um pouquinho desse trabalho, que realmente o que nós queremos é que, se a gente conseguir levar um pouquinho para vocês a alegria que nós temos, seja
participando de atividade física, seja jogando joguinhos de seja trabalhando e assim por diante, se a gente conseguir mostrar um pouquinho para vocês como que isso pode melhorar o seu dia, como é que você pode ter um dia e uma vida eventualmente mais plena, a gente vai ficar muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Então, vai ser um prazer tê-los conosco. Dá um abraço aqui, cara. Obrigado.